porque voltei. Boa tarde, gente. Ele entrou agora, esse daqui eu achei esse. Onde que tá doida? Aqui, ó. Botando a carinha aqui, ó. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Tudo bom, Mona Lisa? Boa tarde. Deixa eu ajeitar aqui o áudio aqui, só um pouquinho. Pronto. Tudo bom? Todo mundo aí, tudo bom? Dá para ouvir direito o áudio? Na verdade, estou muito feliz pelo convite, né? De vocês ter todo mundo, o pessoal, e de a gente ter também ter uma passagem ano passado a gente teve a oportunidade de fazer o Vivência Indígena aí no Colégio Promundo e eu gostei bastante como os membros da nossa etnia que foi para ir para Aracaju no colégio, a gente gostou bastante de ter essa vivência com os alunos do Colégio Promundo. Sim. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer a presença de todos na nossa live. Meu nome é Mona Lisa Bastos de Andrade. Sou aluna do terceiro ano do Colégio Promundo e vou mediar essa live com o nosso convidado Elvis Ferreira de Sá, o Gufuniô. Ele é índio Funiô, natural da cidade de Águas Belas, agreste meridional de Pernambuco, formado em licenciatura em Tecnicultura Indígena e com mestrado em Linguística pela Universidade Federal de Alagoas, com a pesquisa em documentação de narrativa de ancião. Funiô. Elvis Ferreira de Sá é professor nas escolas indígenas de Funiô há mais de 10 anos, juntamente com outros professores e alunos de rede escolar indígenas. Foi um dos idealizadores do coletivo de cinema Funiô, que já produziu diversos filmes na aldeia Funiô. O tema que iremos abordar é de grande valor para todos nós. Iremos falar sobre a situação dos povos indígenas nesta pandemia e questionaremos se realmente somos todos índios. Eu passo a palavra para o nosso convidado para que ele possa fazer a sua abordagem inicial sobre a temática sugerida. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Luana, né? Retomando a minha fala, como bem você falou, eu sou professor das escolas indígenas de Fundeu, né? Meu nome é Elvis Ferreira de Sá, repetindo, começando a se apresentar novamente. E muitas pessoas gostam de falar meu Hugo Fundeu, aí eu gosto de usar mais Hugo Fundeu. Então, trabalho mais de 10 anos nas escolas indígenas aqui do meu povo. Tive a oportunidade de estudar, fazer minha graduação em Ciências Humanas, né, na licenciatura intercultural e também fazer a documentação linguística lá em Maceió, que deu a oportunidade de eu concluir o meu mestrado em documentação.
Eu vou resumir um pouco como foi esse trabalho de documentação com os anciãos da minha etnia. Eu sempre gostei de fazer registros audiovisuais, né? Registros audiovisuais. Então, eu tive essa oportunidade de registrar as narrativas dos anciãos da minha comunidade. E teve todo aquele método de você saber documentar esses registros e depois você transcrever. Então, a documentação linguística ela foi muito interessante porque eu entendi, né, quando eu estava no mestrado, eu entendi minha língua do ponto de vista científico, que até então eu não conhecia. Só conheço minha língua do ponto de vista indígena, né, do ponto de vista de índio funiô, né, membro de minha comunidade. Então, pessoal do Colégio Pro Mundo, é com grande satisfação que eu recebi o convite, né, vai partilhar conhecimentos relacionados com os povos indígenas e o atual momento que a gente vem passando hoje, né? A gente vem passando hoje que nós, povos indígenas, existe aquela vulnerabilidade, né, relacionada a essa pandemia que está entrando, né, adentro em muitos dos territórios. No nosso não foi diferente, né, pessoal? A gente mora aqui em Águas Belas, Pernambuco, e a cidade é bem colada à aldeia. Só que a gente tem outra localidade a 5 quilômetros, que é o Uricuri, onde a gente vai. Semana que vem a gente já está nesse período de transição da aldeia sede para o Uricuri, que é distante 5 quilômetros. Então a gente já vai morar nessa aldeia que não tem luz elétrica, não tem a mata e é, as casas que ficam lá e a mata circula toda a aldeia Uricuri. Então, assim, a gente vem trabalhando, como eu sou professor indígena, a gente vem trabalhando com a questão da cultura, né? A gente poder também pegar como empréstimo, né? Como empréstimo pegar outros materiais que é da cultura não indígena, que não é da cultura indígena. Exemplo, as próprias tecnologias, né? As próprias tecnologias elas não são feitas pelos povos indígenas. Mas se os povos indígenas usar, não quer dizer que ele vai deixar de ser índio. Então a gente usa as tecnologias para cada vez mais fortalecer os nossos costumes, a nossa cultura. Como eu fiz no estudo do mestrado, fiz linguística, documentação linguística, aprendi a filmar, a coletar os dados em áudio, então para fortalecer cada vez mais a nossa língua chamada Iate. É nesse sentido que a gente vem trabalhando na escola também, fortalecendo o, os aspectos culturais do nosso povo relacionado com a nossa cultura. E, de passagem, eu digo assim que nosso povo é um dos que, como todos os povos indígenas do Nordeste, sofreram massacre relacionado com a, com a cultura, com a extinção de muitos povos. As epidemias vindas da Europa acabou com muitos povos. Então, a gente vem trabalhando nesse sentido, registrando, né, cada vez mais, preparando nossos alunos, nossos estudantes para ser funiô, aprender essa realidade, tanto essa realidade de nosso povo, quanto a realidade dos não índios. Então, é com esses dois conhecimentos que a gente se relaciona na nossa escola indígena, né? Mas não, a gente não pode deixar nenhum conhecimento se sobrepor com o outro. A gente tem que equilibrar esses dois conhecimentos para cada vez mais formar o índio funiô do futuro, entendeu? É nessa perspectiva que a gente vem trabalhando. E a nossa língua, de acordo à Unesco, né, a nossa língua ela está em eminente risco de extinção.
nossa língua. Então, aqui a gente vem trabalhando, nossa língua Yati, a gente vem trabalhando cada vez mais para que ela não venha morrer, digamos assim, uma palavra normal, ela não venha se acabar, não venha morrer. Então, é assim que a gente vem trabalhando, nesse sentido. Sim. Agora que o Hugo Funil fez a sua abordagem, gostaria de iniciar com algumas perguntas, tá bem? Para iniciar o nosso bate-papo, gostaria de saber se o senhor é conhecido mais como Elvis Ferreira de Sá ou como Hugo Funil. Eu gosto aqui na aldeia todo mundo me conhece como Hugo, né? Chama mais Hugo, Hugo Funiô, Hugo. Mas quando o pessoal lá de fora, quando eu tenho esse registro, for pensar, veja só, viu, Mona Lisa, o pessoal do Colégio para o Mundo, se a gente for pensar na questão da opressão cultural dos portugueses, dos padres na época, ainda no meu tempo, como eu nasci em 81, eu nasci em 81, ainda tinha aquela imposição dos não índios, da igreja, em registrar o nome dos índios com o nome não indígena, entendeu? Aí, como impuseram aquela, você tem que registrar, parte daí minha história também, nossa história, você não poderia registrar o nome do seu filho como filho indígena, nome indígena. Tem que registrar como nome é, da sociedade vigente naquela época. Então, agora mudou. Agora, hoje a gente pode colocar os nomes indígenas, como eu tenho filho, né? Eu tenho filho que coloquei o nome indígena, né? Eu tenho 3 filhos, eu coloquei nome indígena. Então, é daí que parte essa história toda relacionada de como você gosta de ser chamado. Claro, se não tivesse essa imposição cultural na época, eu acredito que o meu nome ia ser nome indígena desde do registro lá, quando eu fui nascido, entendeu, Mona Lisa? Uhum. Bom saber. Existe alguma diferença entre os termos indígenas e índios? Dos termos que a gente tem que entender de acordo dos conceitos, que a gente tem que entender eles tanto do ponto de vista histórico quanto do ponto de vista do presente. Veja só, se a gente for para o ponto de vista do histórico, e não existia essa denominação índios. Então, quando os portugueses vieram e iam traçar a rota para as Índias, né, de acordo a história, ia traçar a rota para as Índias, perderam essa rota e foram sair na América, foram esbarrar na América. Então, esse termo ele veio como apelido de índio como um apelido, de acordo esse processo histórico. Mas só que índio, na verdade, ele carrega também, de acordo à visão não indígena, a visão do não índio, você pensa assim, quando você vê índio, aí você pensa assim, que jeito é esse indígena? Para a cultura não indígena, o índio é aquele que está lá na mata, tem uma cultura parada. Então, ele carrega um certo preconceito. Percebe? Quando você diz índio, mas tem índio e tem indígena e indígenas. Porque quando você pensa assim, quando fala assim, veja só, índio, aí pensa que cada índio é tudo a mesma coisa. Mas cada índio, ele tem sua própria cultura, ele tem sua própria identidade, sua língua, suas crenças, entendeu? Então, o termo mais correto que a gente vê hoje no presente é a gente falar mais indígenas, que é pertencente de um grupo, membro de um grupo que tem determinada cultura, crença. Então, o índio, quando fala em índio, ele é, de certa forma, para quem não entende, hoje em dia, ele traz, na verdade, aquele preconceito.
né? Digamos assim, um rótulo, né? Um rótulo dizendo que cada índio é a mesma coisa. Não é. Eu faço parte de uma etnia, eu sou indígena. Veja só, viu? Eu sou indígena pertencente do povo Funiô. Aí tem outro indígena que é pertencente de outro povo. Então, cada índio ele tem sua distinção cultural, linguística, religiosa, nativa, e assim vai. É verdade. Enquanto professor, quais as maiores dificuldades enfrentadas por você nas escolas indígenas de Funiô? Eu acredito assim, que uma das maiores dificuldades que a gente encontra é que, na verdade, existe uma lei. Quando foi feito, veja só, quando foi aprovado os direitos dos povos indígenas na Constituição de 88, onde os povos indígenas poderiam ensinar suas próprias línguas, seu modo de vida próprio, muito bem está escrito no papel, mas só que, digamos, as secretarias de educação não entendem, muitos não estão preparados para entender essa realidade de educações indígena e específica. Exemplo, o nosso calendário, o nosso calendário escolar é totalmente diferente dos calendários das escolas indígenas não índias, entendeu? Dos não indígenas. Exemplo, você tem um calendário, Mona Lisa. Seu calendário começa em fevereiro, digamos, fevereiro vai terminar em dezembro. O nosso calendário, ele começa de dezembro até agosto. Porque é nesse período agora, veja só, nesse período agora que a gente está indo para o ritual. E a gente passa 3 meses, setembro, outubro e novembro lá. Então, às vezes, dentro mesmo na, do ano letivo, de algumas questões relacionadas à educação, a secretaria não está, as secretarias, eu falo de modo geral, não estão preparadas para atender uma educação específica digamos, para ser uma educação específica de qualidade. Então, existem, às vezes, alguns desafios. Mas se for desafios para eu poder lecionar, claro que todo professor, né, eu acredito todo professor, sendo indígena ou não indígena, branco, né, tem suas dificuldades. Mas são essas dificuldades que a gente tem que superar. Não é assim? Sim, vamos para a próxima. Qual a língua que falam os indígenas Funiô? Oi, eu não vi direito. Qual a língua que falam os indígenas Funiô? Aham. A língua do nosso povo é chamada de Iate. Iate é a nossa língua. Eu vou falar um pouco dessa nossa língua, que é Ia. Ia é nossa. Te pode ser fala, pode ser boca. Nossa fala é Iate. Entendeu? Nossa fala. Iate. Essa é a nossa língua. Sim. Você já foi. Peraí. Você já foi alvo de preconceito por ser indígena? Com certeza. É, o preconceito, na verdade, se a gente for falar sobre o preconceito, eu gostaria de questionar como Oh, com licença, tá sem áudio. dá para ouvir agora? Tá
aumente só mais um pouquinho, por favor. Ainda não dá para escutar direito. Não. Eu tô. Não, ainda não consegui, não tô conseguindo escutar. Deixa eu ver. Pronto, agora melhorou um pouco. Tá ouvindo agora? Agora sim, obrigada. Eu acho que é a internet, eu acho. É. Pergunta pro pessoal se o pessoal tá ouvindo a gente falar. A Ô, gente pessoal, sai e vocês entra de estão repente. escutando o áudio? Agora sim. Pronto. É, eu perguntei, você escutou o que eu tinha perguntado? Sim. Tá. Então pode É, repetir para mim, por favor? é, sim, a pergunta sobre a questão do preconceito, se eu já fui alvo de preconceito. Com certeza. Mas veja só, para a gente refletir um pouco sobre essa questão do preconceito, ele é, na verdade, o preconceito é uma doença social. Tanto índio como não índio tem preconceito. Às vezes eu gosto de questionar na minha sala de aula, quem tem preconceito? Aí os pessoal, os estudantes dizem, eu não tenho não, eu não tenho não. Não, eu não tenho. Todo mundo, na verdade, tem preconceito. Seja ele índio como não índio. Eu falo isso porque, veja só, essa ideia de preconceito, ela parte de que você não conhece algo, digamos, é uma ideia que você não tem, uma ideia preconcebida que você não tem. Aí, veja só, relacionado aos povos indígenas, muitos dos não índios, com certeza, têm preconceito com os povos indígenas. Por quê? Porque ele não conhece, ele não entende sobre aquela realidade, ele não entende como é aqueles povos. Então, de início, ele vai ter uma ideia preconcebida assim, mas, entendeu? Então, todos nós, na verdade, somos alvos, não só os povos indígenas, como os afrodescendentes, como todas as pessoas, são alvos do preconceito. A questão é que, às vezes, ele está adormecido, o preconceito, na pessoa, entendeu? Mas, hoje em dia, a gente tem que ter o quê? Nós que somos educadores, vocês que são estudantes, vocês que são pais de estudantes, tem que ter, na verdade, essa tolerância, né? Ou seja, a gente tem que tolerar o outro do jeito que ele é. A gente tem que passar essa ideia, né? Nós professores, vocês estudantes, tem que entender que aquela pessoa, ela é, se ela for da forma que ela gosta de ser, beleza. Então, só assim a sociedade viveria mais bem. Mas só que é um desafio, né, Mona Lisa? Sim. É um desafio você. Eu sei que muitos de nós passam diariamente, tem gente com preconceito. Agora, a gente tem que respeitar o outro do jeito que ele é. Exemplo, se eu entro aí na sala aí, eu entro com, exemplo, de repente você está assistindo a uma aula de um professor. Aí, de repente, eu chego na aula com alguns é, adornos indígenas, alguma coisa, você vai. Porque o quê? A sua cultura, na verdade, a sua cultura é diferente da minha. Aí vai ter aquele choque cultural. Quando tem aquele choque cultural, você vai ter uma ideia que não é uma ideia com aquele conceito correto. Aí você vai ter logo o pré-conceito. Você não vai entender como eu sou. Aí você vai dizer, que índio é aquele, daquele com cabelo assim, com a pintura assim? Aí você vai logo soltar uma ideia que não tem nada a ver comigo. Mas quando você passar a me conhecer, eu realmente como eu sou, você vai deixar esse preconceito de lado.
E a gente sabe que o preconceito ele carrega muitas coisas negativas, né? Assim, muitas coisas negativas. Então, só a educação, né? Só os espaços educacionais que a gente pode não acabar, mas a gente minimiza muito essa questão do preconceito. Sim. Quais os efeitos de pandemia nos povos indígenas e como fazem para evitar a contaminação? Na verdade, esse efeito de pandemia que adentrou em vários territórios indígenas, para a gente ter uma proposta dos indígenas, digamos assim, não ser atingido é muito difícil. Né? É muito difícil. Porque, veja só, no nosso território ela entrou. Quando tava o coronavírus estava no pico, entrou aqui no nosso território. E veja só, nós fomos os primeiros de habitantes de Águas Belas, que a gente é a aldeia bem colada, fomos os primeiros a contrair a doença. Entendeu? Aí logo teve, voltando para a questão do preconceito que você me falou, muitos moradores de Águas Belas achou que nós quem tinha trazido, digamos assim, essa doença para espalhar aqui, não. Entendeu? Sem conhecer essa realidade. Então, é muito difícil de a gente, digamos, fazer uma barreira para não essa doença não adentrar no nosso território. O que é que a gente tem que fazer hoje em dia? A gente tem que ter mais medidas mais preventivas, que a gente sabe que o governo não dá conta, né, de dar uma assistência para os povos indígenas, porque os territórios dos povos indígenas e nossos povos são todos vulneráveis, né? Então é muito difícil essa questão. Hoje em dia a gente tem que estar cada vez mais se prevenindo, né? Seguindo os protocolos de saúde, tanto a gente vê na TV como a gente pode fazer aqui em casa e passar essa ideia também. Sim. Na época da faculdade, você via muitos indígenas frequentando as salas de aula e chegando a se formar? Veja, como eu sou de uma época, eu sou de uma época que veio a questão da licenciatura intercultural, quando teve um programa do governo, né? Teve um programa do governo que era para todos os professores indígenas ter graduação, né? Eu via muito pouco, na verdade, porque veja só, teve voltando novamente para aquela questão, é muito forte a questão do preconceito. Muitos povos indígenas muitos não acessavam, até nesse período, não acessavam muito a universidade. Porque os não índios, alguns não índios, digamos, acham que o conhecimento científico, o conhecimento da academia, das universidades, não foi feito para outras minorias, percebe? Então, isso existiu sim. Então, na época da nossa faculdade, que a gente fez, a universidade, existia muito pouco. E, claro, a gente pisou sempre em cima dos preconceitos da vida aí. Mas a gente tem que ser resistente, entendeu? Tem que ter essa resistência. Aham. Qual a relação dos povos indígenas com a natureza? Essa temática ela é muito interessante e falar de natureza, ela é muito, digamos assim, existe a natureza, ela é, na verdade, dá todo sentido de vida para os povos indígenas. Mas se eu for falar relacionado ao nosso povo, porque, veja só, cada povo entende a natureza de uma forma, entende? Sim. Cada povo entende a natureza de uma forma. Então, nós, eu acredito que existe semelhança. Existe semelhança
nos povos indígenas em reverenciar a natureza, porque a natureza ela é o esteio maior para a vida dos povos indígenas. A água, as árvores, a terra, a própria terra, são o esteio para a vida, né, para a reprodução da cultura de cada povo. Então, sem natureza a gente não vai ter, não vai praticar a medicina tradicional. Sem natureza a gente não vai ter, sem a natureza e a terra e a chuva a gente não vai ter como tirar os nossos alimentos. Então a natureza, na verdade, ela tem uma relação muito conectada com a vida dos povos indígenas. A gente não pode separar. E relacionado também com a terra, nós, povos indígenas, não vemos a terra como fonte de mercadoria. Ela é sagrada, a terra é sagrada para a gente. Então, esse contexto de natureza e povos indígenas está sempre conectado com a gente. E a gente respeita, reverencia a natureza. Sim, é verdade. A natureza é bela. Podemos afirmar que há o cumprimento da lei em respeito aos direitos dos povos indígenas? Sim, mas veja só, essa lei que é, digamos assim, existe na Constituição Federal de 88 a lei, né, artigos que dá direito aos povos indígenas, relacionado com a terra, com a demarcação das terras indígenas, com a questão da educação indígena, né? Então, existe essa lei, mas muito bem, tá muito bonito lá no texto constitucional da lei de 1988, a Constituição Federal. Mas tem outras pessoas, outros deputados, que não enxergam essa realidade, que não quer dar direito aos povos indígenas, que não quer demarcar os territórios indígenas. Existe essa briga que não é de hoje, eu acredito que é herança colonial, entendeu? É herança colonial de você não enxergar que nós temos direito, não é privilégio. Se nós, povos indígenas, fomos os primeiros habitantes no Brasil, não é direito, né? Não é, digamos, como eu falei, não é privilégio, é direito, que nós somos originários da terra. E se a gente for pensar do ponto de vista social do Brasil, que o Brasil é um caldeirão pluriétnico. O Brasil é um caldeirão pluriétnico. Existem várias etnias, existem várias diversidades. No Brasil existem. Então, se você não é indígena morador mesmo aqui da aldeia, você tem sangue de índio, entendeu? Você tem sangue de índio, é distante, algumas gerações, mas você tem na sua veia, a sua tataravó, o seu bisavô foi indígena. Então, na verdade, ou indígena, ou tem aquela miscigenação de afrodescendentes, de negros, que vieram da... Então, o Brasil, se as leis, na verdade, funcionassem nessa perspectiva, todos tinham direito aqui, né? Todo mundo ia enxergar que não, eu não moro numa aldeia, mas eu tenho sangue indígena. Então as pessoas que estão crescendo, que estão estudando, tinham que ter essa, mas existe uma resistência relacionada a isso. Existe uma briga desde o descobrimento do Brasil. É não enxergar o direito dos povos indígenas, é não enxergar que você também, mesmo que você não mora na aldeia, mas você tem sangue indígena, você tem sangue de negro. Então existe essa questão toda, Mona Lisa. Existem os direitos que deveriam ser cumpridos na lei, mas às vezes não são cumpridos. Sim. Como vocês fazem para preservar a cultura indígena nos dias atuais? Oi? Como vocês
fazem para preservar a cultura indígena nos dias atuais? Na verdade, existe uma preocupação pelo educador indígena. A gente está no mundo tecnológico. A gente tem influências da cultura não índias muito presente nas aldeias. A própria televisão, a TV, às vezes passa informações negativas que não condiz com a realidade dos povos. Então, o que é que a gente faz nos dias atuais? A gente tem que usar essas tecnologias de hoje para cada vez mais ancorar os nossos costumes próprios. E eu acredito que eu falo assim, mas muitos povos, muitos parentes nossos, pegam isso como empréstimo, digamos assim, como eu falei no início da minha fala, pega as tecnologias como empréstimo ou algo que pode servir à própria cultura de cada povo para cada vez mais reforçar a sua cultura, os seus conhecimentos ancestrais. Aí veja só, eu estou com um celular, né? Então, será que eu estou deixando de ser índio porque eu estou usando o celular? Não é de minha cultura. Mas, se a gente for prestar bem atenção na questão da história, das sociedades antigas, que elas tomavam empréstimo de utensílios de algo, né? Veja só, eu falei, quando eu ia para Maceió, na questão do vivência indígena, a gente ia fazer algumas vivências indígenas, apresentações culturais, aí eu falei que eu estava com o celular, veja só um exemplo, eu estava com o celular, aí eu falei, minha gente, o seguinte é esse, eu estou com o celular, eu sou índio, eu posso usar ou não? Aí todo mundo, os estudantes, disseram, não, pode usar não, pode usar não, porque você é índio, entendeu? Aí eu, certo, mas será que o celular vai deixar, é motivo para eu deixar de ser índio? E como é que deixa de ser índio? Qual é o conceito de dizer que deixa de ser índio? Né? A gente tem que ter uma mentalidade muito aberta no presente. Ou seja, se você falar inglês, você não vai deixar de ser brasileira, certo? Certo. Não é? Se eu falar inglês, eu falo iate, mas eu não vou deixar de, se eu falar inglês ou francês, eu não vou deixar de ser funiô, índio, indígena funiô. Se eu pegar um utensílio, se eu vestir uma roupa ou usar qualquer coisa que não é da minha cultura, jamais eu vou deixar de ser índio. Mas, olha só, nos dias atuais, a gente tem que pegar isso, saber que, claro, não é meu, mas eu vou pegar para mim e vou tentar usar ele da melhor forma para os meus conhecimentos. Pode ser uma câmera, pode ser um celular, pode ser algo. Eu vou usar ele da melhor forma possível, que não agrida os meus conhecimentos ancestrais, culturais. É assim. Sim. Bom, uma pessoa perguntou uma coisa aqui para eu perguntar Ou não? para você, mas desapareceu muito rápido, não tive como ler. Mas, enfim, gente, eu gostei muito de participar dessa live também. Estamos quase a caminho de acabar essa live. Agora eu vou falar um agradecimento. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram da nossa live, inclusive ao nosso convidado, Elvis Ferreira de Sá, Hugo Funiô, que prefere mais e que usa mais o nome Hugo Funiô, que fez uma excelente abordagem sobre o nosso tema, contribuindo para que a gente ficasse a par da situação dos povos indígenas nessa pandemia e descobríssemos que temos muito dos povos indígenas. E também quero agradecer a minha professora Divânia, ao Promundo e a todos que ajudaram a realizar essa live maravilhosa. Mona Lisa, eu agradeço a você e ao Colégio Promundo pelo convite. E a gente está aí para trocar ideias. Eu espero que, se Deus quiser, quando isso se acabar, a gente pode fazer outro encontro aí no Colégio Promundo. Bem, sim,
Então, a moça aqui que tinha falado, ela mandou eu ir pra cima pra ver a pergunta, mas não tô achando. Pode ser que a gente responda. Bem, qual é o teu nome? Pode falar aqui, por favor? Você pegava o dedo e passava para cima para ver o nome dela. É, mas eu não sabia disso. Eu acho que ela saiu. Que pena. Queria que você respondesse, mas não tem como. Giovana, é Giovana. Giovana? Tá, deixa eu ver. É. Deixa eu ver se eu acho. Nome. É Giovana, sua amiga da escola. Se você achar aí, Hugo Funil, me diga, tá bem? Ou leia aí, tá bem? Foi uma pergunta, foi? Pois, foi uma pergunta, ela falou no começo, Mona, não sei o que, aí ela falou alguma coisa que eu não vi. É, deixa eu olhar aqui. Né? Não foi Giovana, não? Perdeu. Bom, eu acho que a gente perdeu mesmo. Vamos ter que acabar por aqui. Tá perguntando. Aqui, Mona, pergunta para ele se as tradições que conhecemos ainda fazem parte dos povos dos povos, cadê? Ainda faz parte dos, dos rituais deles. Dança da chuva, conversa ao redor da fogueira, etc. Sim. Na verdade, para muitos povos indígenas, a maioria dos povos indígenas, existe essa questão de dança da chuva, mas foi muitas vezes, digamos, existe uma questão muito midiática de a gente querer comparar os povos indígenas do Brasil com os povos indígenas americanos. Então tem toda a distinção, tem toda a diferença. Eles têm os costumes deles próprios e a gente também tem os nossos costumes próprios. Ou seja, o Brasil ele é cheio de povos indígenas. Existe 300 e poucas etnias, grupos étnicos, falantes de 180 e poucas línguas indígenas. E cada povo tem a sua cultura. Cada povo tem sua dança da chuva, cada povo tem sua própria história na fogueira, cada povo tem seu próprio cântico. Então, às vezes existe isso de a gente querer comparar a cultura dos povos indígenas do Brasil com a dos americanos, mas não tem nada a ver, entendeu? Mas cada povo se relaciona com seus costumes, de acordo com a observação da natureza, entendeu? Sim, é. Até fiquei mesmo interessada de saber na hora que eu li a pergunta dela que ela fez. E é mesmo, é muito interessante. Então é isso, gente. Muito obrigada a todos mesmo por participarem. Eu estou muito feliz de participar aqui com vocês e também estou feliz de saber muito das coisas dos povos indígenas. Para no futuro, assim, quem sabe eu ajudo também, né, a mudar o mundo. Todo mundo tem que ajudar. É, se Deus quiser, quando isso acabar, Luana, o Colégio Pro Mundo, como a gente foi o ano passado para aí, a gente vai participar, se Deus quiser, vamos partilhar esses conhecimentos relacionados com nossos povos, com o povo funiô, né? Falar sobre essas etnias, a gente entender hoje em dia como cada etnia se organiza, né? Ter uma ideia, digamos, uma ideia mínima para ver como cada povo tem sua característica. E a gente vai focar, claro, como eu sou funiô, como nosso grupo é funiô,
E a gente vai focar nos nossos conhecimentos, como você vai entender, vocês vão entender como é que esse funil se organiza, digamos assim. É assim. Muito obrigado, pessoal. Rogério Santos, que é funil também. Rosane eu convidei e ao fim também convidei para fazer parte da live aí. E todo mundo do Colégio Promundo, os pais, eu desde já agradeço ao convite. Sim. Acabou um pouquinho mais cedo, mas com fé em Deus, quem sabe lá na frente a gente se encontra de novo, né? Tchau, beijo. Valeu. Tchau.